Será que é realmente possível fazer terapia com o ChatGPT? Você provavelmente sabe o que eu, como psicóloga, vou falar, vou responder diante dessa pergunta, mas nesse vídeo eu queria explorar os porquês que eu acredito que estão sendo a razão das pessoas procurarem o ChatGPT ou uma inteligência artificial para servir de psicólogo ou para fazer terapia. Se você gasta um tempinho nas redes sociais, você já deve ter escutado ou lido alguém falar que tem feito terapia com o ChatGPT, e não só isso, mas que tem funcionado bastante. E aí, para entender esse movimento e para fazer esse vídeo, eu fui atrás, principalmente em fóruns, do que as pessoas estavam falando, e as justificativas que as pessoas estavam dando, os porquês, né, dessas pessoas para elas procurarem o ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial para fazer terapia. E aí eu juntei aqui alguns porquês, algumas das razões, e pensei em outros que eu acredito que estão influenciando. E aí eu vou começar pelo primeiro, que foi o recorde de respostas, que é a questão financeira. Se você for atrás de um psicólogo que cobra pelo menos o que é o recomendado pelo Conselho de Psicologia, e aí você juntar 4 ou 5 sessões no mês, você vai ver que juntando esse número de sessões, a terapia, a psicoterapia não é uma coisa tão acessível para a maioria da população do Brasil. Sim, eu sei, tem serviços no SUS que ofertam, tem clínica, escola de faculdade que oferta e tem psicólogos que cobram o que se chama de valor social. Mas ainda assim, a gente pode falar que tem fila nos serviços gratuitos e que tem poucas vagas nesse sistema aí de valor social, ou o valor social ainda assim é um valor que, acumulando, né, juntando 4 ou 5 sessões, se torna caro para uma boa parte da população. E aí, por questões financeiras, muita gente, principalmente da geração millennial, geração Z, tem falado que é inviável pagar terapia, e eu acredito muito nisso, porque eu realmente reconheço, e os psicólogos reconhecem que não é um serviço super acessível, e aí o ChatGPT ou outra inteligência artificial se torna uma alternativa para funcionar aí como terapeuta, né? E, na verdade, é uma alternativa gratuita para você organizar os seus pensamentos, para você desabafar, e que vai oferecer, sim, alguns caminhos. E aí, uma outra coisa que também foi levantada, principalmente nos fóruns, né, que eu estava vendo lá as falas do pessoal, é que o chat também está sempre disponível. E principalmente para quem tem crise de ansiedade ou ataques de pânico ou questões relacionadas à insônia que envolvem, né, horários que o psicólogo pode não estar disponível, o chat também se torna uma alternativa que está disponível 24 horas ali por dia, e a pessoa pode chegar lá e falar o que está sentindo. E aí essa ideia de não precisar esperar pela sessão seguinte, ou não esperar pelo atendimento, pode ser meio que reconfortante. Segundo o que eu estava lendo, as pessoas que fazem terapia com o ChatGPT, o que é que elas estavam falando sobre isso. Mas aí um outro ponto importante que foi falado também é a sensação de falta de julgamento, principalmente quando a pessoa que procura lá o chat ou que procurar uma terapia vai querer falar sobre assuntos mais delicados, certo? Que envolvem temáticas que podem ter um cunho aí moral ou ético, ou temáticas que são sensíveis para a pessoa mesmo que está falando. Então, essa sensação de que o chat não vai lhe julgar como uma pessoa poderia lhe julgar, também pode ajudar a pessoa a procurar o ChatGPT para servir de terapeuta. Só que aí eu acho que isso envolve outros pontos que eu vou falar aqui. Que o primeiro é a descrença na terapia, e aí eu coloquei dentro desse tópico de descrença na terapia 2 coisas. A primeira, profissionais ruins. Então não foi incomum também, e eu acabei vendo um outro post sobre isso, que era aquele post que tá numa trend, né? Comente a pior coisa que já aconteceu e tal. A pessoa botava assim, comente a pior coisa que um psicólogo já fez com você, lá no setting terapêutico, né? E aí, assim, foi uma enxurrada de comentários de pessoas falando absurdos. Mas quando eu tô falando absurdos, não é tipo um absurdo, entendeu? É assim, absurdo mesmo, questão de denúncia para o conselho. E aí aqui a gente tá falando de profissional ruim. Eu acho que também pode haver uma confusão entre psicólogo e terapeuta,
né? Então é por isso que a gente sempre fala, olha, se você está buscando um psicólogo, busca também o número do CRP dessa pessoa, porque até mesmo a gente é obrigado, se a gente se divulgar como psicólogo, a colocar o nosso número de CRP, o nosso número do registro no conselho, entende? Então tem muita gente se intitulando aí terapeuta, o que acaba gerando uma confusão para a pessoa que está procurando serviço, e ela está achando que aquele terapeuta é uma pessoa formada em psicologia, um psicólogo, e acaba que não é. Mas pode ser que a pessoa seja psicólogo e seja um profissional ruim, porque a gente tem profissionais ruins em toda a profissão, mas quando a gente está falando de lidar com pessoas e de lidar com questões tão profundas, né, do íntimo da pessoa, se realmente o profissional for ruim, a gente vai ter um impacto grande realmente. Então, não foi incomum também escutar pessoas dizendo que tiveram péssimas experiências com psicólogos, pessoas, e que por isso elas não acreditam mais na terapia. Ou também elas fizeram terapia com psicólogo, pessoa, né? E aí elas não sentiram que progrediram. E aí o não sentir que progredir, eu acho que envolve muita coisa. Percebe? Isso foi uma coisa que eu já falei em outros vídeos. Quando a gente tá falando de pessoas, nada é simples. Então todas as nossas respostas serão complexas, certo? Quando a gente fala de não sentir que progrediu, a gente pode ter realmente ali a pessoa não progrediu porque o psicólogo não sabia conduzir, a pessoa pode ter se comprometido e o psicólogo não ter sabido, assim, conduzir. Ou a demanda era uma demanda que exigia muito tempo e aquela pessoa parou antes do tempo e aí ela realmente não conseguiu ver, a partir também de expectativas que a gente consegue ver que talvez estivessem fora da realidade. Então, assim, esse sentir que não progrediu pode ser por muita coisa, certo? O que acontece muito, a pessoa melhorou um pouquinho, ou ela sentiu que melhorou um pouquinho e ela já sai. E aí ela viu que aquela melhora dela não tá tão firme assim, aí voltam muitas coisas e aí ela vem e fala que a terapia não funcionou. Então isso acontece também, mas também a gente não pode deixar de falar que o seguinte, ChatGPT ou inteligência artificial não é uma pessoa, certo? Então quando a gente tá lidando com pessoas, a gente também lida com imprevisibilidade. E quando a gente está lidando com um chat, quando a gente está lidando com um robô, querendo ou não, a gente tem controle sobre a conversa. Você pode chegar aqui para mim e falar, não, mas se eu der o comando certo, para ele agir como um terapeuta e me questionar, não ficar alisando a minha cabeça, né? Ele vai fazer tais coisas, mas mesmo assim é um robô e você é quem está guiando a conversa. Então a gente não pode esquecer de falar aqui que muita gente tem procurado o ChatGPT como alternativa, né, lá para terapia, para ter controle sobre o que está sendo falado e respondido, porque também não quer escutar coisas desconfortáveis que é nosso papel como psicólogo falar muitas vezes. Então, é nosso papel como psicólogo questionar, é nosso papel como psicólogo apontar determinadas coisas, é nosso papel como psicólogo gerar um certo tipo de desconforto que vai fazer você crescer ou refletir. Então, a gente faz isso. Essa baixa tolerância à frustração que a gente está vendo hoje em dia, as pessoas não estão conseguindo lidar direito com coisas desconfortáveis, palavras desconfortáveis, situações desconfortáveis, tem feito com que as pessoas busquem as situações e as coisas que elas podem ter controle. E aí você fazer terapia com o ChatGPT é uma dessas coisas, né? Porque realmente é você quem vai estar guiando a conversa. E aí mais uma coisa que eu falo é porque quando eu penso assim, quando uma pessoa fala, estou fazendo terapia com o ChatGPT, uma coisa que vem logo à minha mente, assim, à minha cabeça é, a pessoa não entende o que é terapia. Porque, assim, uma pessoa achar que é possível você fazer um acompanhamento psicológico, uma psicoterapia com um robô, isso já diz muito que a pessoa não entende como é que funciona a terapia e o que é necessário ter para que a gente esteja falando de um acompanhamento psicológico. E aí, dentro dessa coisa aí que eu chamei de não levar a sério a terapia, eu podia falar sobre dois subtópicos, assim, sabe? O primeiro é, apesar da gente estar evoluindo nessa questão de lidar com demandas de saúde mental, a gente ainda não leva muito a sério quando a gente está falando de saúde mental, transtornos mentais ou questões de saúde mental mesmo, demandas de saúde mental. Então, ou a gente pode achar que é coisa de uma pessoa muito louca, certo? Ou a gente pode achar que você buscar um profissional de saúde mental é porque você é uma pessoa muito fraca que não está conseguindo lidar com questões que você deveria saber lidar. Então, eu acho que não, dentro desse tópico aí de não levar a sério,
assim, a terapia, tem isso, e tem também uma outra coisa que eu vejo que é uma banalização do que é a terapia. Porque hoje a gente escuta, hoje a gente pode escutar, eu já escutei muitas vezes coisas do tipo assim: todo mundo precisa de terapia. Ai, a terapia é muito bom, me faz bem, eu desabafo, né? Meio que como uma ideia. Assim, eu vou tentar explicar o que é que me lembra, o que é que me faz pensar quando uma pessoa fala isso. Eu fico imaginando que ela tá falando assim: você ir numa praça, 4:30 da tarde, esse horário super agradável, sozinho tá baixo e tudo mais. Você senta lá com uma pessoa e você começa a falar um monte, como se fosse um diário, e aí você volta para casa leve, plena, se sentindo bem. Então, às vezes, eu acho que a gente pode ter uma ideia de que terapia é isso. Né? De que terapia é uma conversa que você vai ter que, tipo, não tem técnica, certo? Não tem ciência por trás, não tem uma estrutura também por trás. É uma conversa, você vai lá, todo mundo precisa fazer, a gente precisa se conhecer. Eu acho que essa banalização também de falar todo mundo precisa. Eu sou a psicóloga que vou falar para você, nem todo mundo precisa de terapia. Não precisa, nem todo mundo precisa de terapia. Porque nem todo mundo tem ou um transtorno mental, ou nem todo mundo tem uma demanda de saúde mental que ela não consegue resolver com autonomia. Então, assim, nem todo mundo precisa de terapia. E a terapia, ela vai para além de você se conhecer, vai para além de você, nossa, me faz bem e tudo mais, sabe? Então, acho que a gente pode ter essa ideia de buscar um profissional de saúde mental como uma coisa de gente enlouquecida, né? Gente que tá ali num grau, ou gente fraca, ou como uma bobagem, certo? E aí, por a gente ter uma ideia que tá errada do que é a terapia mesmo, né, do que toda a ciência por trás disso, do que é toda a técnica por trás disso, do que é todo o estudo por trás disso, do que é todo o conhecimento que o psicólogo precisa ter para fazer as perguntas que cabem, para direcionar no que é melhor, para questionar de uma forma que seja reflexiva mesmo. Aí essa ideia que a gente pode estar tendo, né, que não envolve isso aí, da gente considerar a terapia como que é mesmo, acho que pode estar contribuindo para as pessoas acharem que é possível fazer terapia com o ChatGPT. Só que aí um dos fatores mais profundos por trás desse comportamento das pessoas hoje, dos jovens principalmente hoje, buscarem uma inteligência artificial para servir de terapeuta, que eu coloquei aqui, que eu fiquei pensando, que não foi falado por quem estava buscando isso, né? Mas que eu fiquei pensando muito, refletindo, e que é sintomático dos nossos tempos e que também os estudos já mostram, é essa solidão, essa epidemia de solidão mesmo que a gente está vendo nas gerações mais novas. Os estudos já mostram, né, que as gerações estão mais conectadas, mas ao mesmo tempo estão mais solitárias. Estão buscando menos vínculos profundos e mais relações superficiais. E quando a gente está falando de terapia, gente, a gente está falando de vulnerabilidade, a gente está falando de confiança, a gente está falando de exposição e a gente está falando de tempo. Coisas que estão dentro de uma relação profunda e não superficial. Então, para quem já se sente isolado, para quem já se sente incapaz de construir um vínculo assim, para quem já sente que isso não é necessário, é realmente muito difícil que a pessoa busque um psicólogo para fazer psicoterapia. E aí o ChatGPT vira um atalho emocional. Pode lhe dar um alívio momentâneo, mas não vai ajudar de forma profunda e necessária. Então você tem uma ilusão de diálogo, né? Você pode não ter interrupções, você pode não ter questionamentos muito profundos, você pode ter sim um chat lá que vai estar alisando a sua cabeça e você aí não vai ter desgaste, né, nessa relação. E aí uma outra coisa também que tá dentro disso, acho que reflete, apesar das pessoas não falarem, é uma questão de solidão, mas muita gente falou que sente o ChatGPT como uma companhia. E aí a gente já vê que é um sintoma muito forte dessa solidão que as pessoas têm sentido, né? Tipo, contar o que aconteceu no dia, buscar conselhos, desabafar, coisas que a gente consegue nas relações profundas que a gente tem. E eu não tô falando aqui de terapia, mas de amigos, de familiares, conexões profundas mesmo, coisas que você consegue fazer se você tem uma relação profunda, conversar de forma profunda com alguém. E aí a falta disso também tem feito com que as pessoas busquem um robô, e ou para desabafar ou para dizer que está fazendo terapia, achando que realmente isso é possível. E aí, como eu falei, isso é um sintoma da solidão, né? O sintoma da ausência das relações profundas, da escuta também que falta nas relações, porque é uma coisa que a gente consegue perceber muito hoje. Por mais que a gente tenha pessoas ao nosso redor que a gente considera amigos,
As relações, mesmo que a gente tenha essas pessoas e a gente fale, são os meus amigos, as relações, elas, mesmo nesse contexto, elas têm se tornado superficiais. Da gente não conseguir parar e ter uma conversa profunda, sabe? Com temas profundos sobre as nossas vidas, da gente conseguir se expor até e escutar. Hoje a gente está muito falando sobre a gente, né? Mas escutando sobre o outro está faltando. Então, a partir disso tudo, a gente já consegue responder. Não existe terapia com o ChatGPT. O ChatGPT não é uma pessoa. Ela não tem história, ela não tem subjetividade, ela não tem corpo, não consegue construir vínculo terapêutico, que é uma coisa super importante para o acompanhamento psicológico. E até assim, o ChatGPT pode lhe ouvir, pode organizar suas ideias, lhe oferecer caminhos, sugestões a partir de dados, mas o ChatGPT não escuta como um psicólogo escuta. Não há escuta clínica. Uma coisa que eu estava pensando, o ChatGPT ele não capta nuances assim, sabe? Ele não capta os silêncios que a gente se depara na clínica, que são super importantes, que estão falando alguma coisa também. O ChatGPT não acompanha uma pessoa com afeto. Então, assim, a terapia é um processo que envolve duas pessoas reais. Envolve vínculo, envolve escuta, envolve presença. Coisas que o ChatGPT, um robô, qualquer outra inteligência artificial não vão poder lhe oferecer.